Olá, meus amores, sejam todos muito bem-vindos. Vamos fazer o nosso consultório de família juntos mais uma vez. Vamos falar de maturidade, crescimento emocional, vamos falar de aprendizado, vamos falar e propor para você mudanças. E você sabe que nós estamos sempre trabalhando aqui essas questões que ajudam a você a sair do lugar onde você se encontra e onde não tem dado muito resultado para conduzi-lo a um lugar melhor, onde você possa usufruir da vida, trabalhando, tendo entendimento, consciência, resgatando a sua própria essência. Então sejam todos muito bem-vindos mais uma vez para esse consultório, nessa dinâmica de fazer você crescer. E é justamente o tema de hoje, é preciso crescer. Nós trouxemos hoje uma psicóloga que já esteve com a gente em outros programas, também já era escritora, continua nesse processo de escrever também para entregar conteúdo a você, e ela vem lançar o seu livro, mas principalmente trazer conteúdo de forma que você receba, pratique e encontre esse lugar de como é que se faz crescendo e aprendendo na vida a viver melhor. E então, conto com você, sua participação, suas perguntas, suas interações, fique muito à vontade. O nosso contato pode ser pelas nossas redes sociais. Nós estamos no Instagram e também no Facebook. Aparece aí para você agora no vídeo, consultoriodefamilia.nt, lá no Instagram, e pode também ser o nosso Facebook. Mande ali a sua pergunta, possa dessa maneira ficar aqui perto da gente e fazermos o programa juntos. Como já disse, minha convidada de hoje, psicóloga e escritora, palestrante, e vem com muito carinho aqui ao nosso programa. Eu sei, ela vem com carinho sempre. Bem-vinda, Ana Flávia. Tudo bom? Tudo bem, Darleide. Feliz com o seu novo bebezinho aqui? Muito tá lindo, feliz. Parabéns. E com borboletas no estômago, né? É sempre uma alegria estar aqui com você. Obrigada. E com esse bebezinho, como você disse, né? Tô muito feliz. Eu espero que esse trabalho possa abençoar a vida de muitas pessoas e trazer muito conteúdo para que a gente possa crescer junto. Tô realmente muito feliz de ver o resultado de mais um livro seu, mais um trabalho seu. E, gente, ela tem um carinho, é porque eu já trouxe sem a embalagem, mas assim, a embalagem, é tudo pensado, a embalagem, combinando com as cores da capa, vem um sabonetinho junto, vem uma dedicatória, vem um carinho, é tudo bem elaborado. Um livro ou outro que ela fez tinha uma caneca com o nome do livro junto, é um trabalho assim completo. Parabéns. Obrigada, parabéns. obrigada mesmo. E parabéns aos profissionais envolvidos também, claro, Sim, né? a gente não faz nada sozinho, né? Exato. Ana, é preciso crescer. Por que você partiu dentro dessa proposta, de onde você partiu? Por que você, como profissional da saúde mental, se viu no chamado, vamos dizer assim, de escrever este livro com esta proposta? Olha, Darleide, eu costumo dizer que eu escrevo também por necessidade. Como profissional de saúde, escrever me ajuda a cuidar da minha própria saúde mental, que né? legal. E a experiência, não tem como a gente fugir disso, né? A experiência nos atendimentos, o contato com as pessoas. Eu optei por esse título. É claro que as coisas foram acontecendo, Sim. foram se costurando, né? Mas eu percebo que, às vezes, as pessoas estão muito apegadas ao sofrimento, muito apegadas às coisas que aconteceram no passado, e isso impede que elas tenham sucesso hoje, que elas sejam felizes hoje. Então, esse é um convite para o pessoal que está em casa, mas é um convite para mim também. Olha, é preciso crescer. Tem muita vida pela frente, muitas coisas boas que a gente pode realizar, mas nós mesmos, com alguns comportamentos prejudiciais, a gente impede esse nosso crescimento. Então, a intenção é trazer algumas ferramentas, é conversar, é trazer algumas histórias que façam com que as pessoas possam refletir sobre os temas. E você me traz aqui inicialmente um pensamento da Lia Luft que fala sobre maturidade. Ela vai dizer assim: a maturidade me permite olhar com menos ilusões, aceitar com menos sofrimento, entender com mais tranquilidade e querer com mais doçura. Bonito isso, né? Muito lindo, mais difícil, muito poético. Ana. Porém, necessário para que haja maturidade, haja esse olhar com menos ilusão para a própria vida, né? Com menos expectativas, baixar as expectativas, sim, aceitar o sofrimento. E aqui eu paro. Aceitar o sofrimento. O que dizer sobre aceitar o sofrimento? Olha, Darleide, esse é um assunto que eu gosto de falar sobre ele. Aí você pode pensar, nossa, mas você gosta de falar sobre sofrimento? Eu não faria essa pergunta, porque você é profissional da saúde mental e, obviamente, o sofrimento é do seu manejo. Sim.
E eu gosto de lidar com isso, gosto de falar sobre isso, porque às vezes a gente se esquece que no sofrimento existe aprendizado. Se a gente estiver disposto a olhar, né? Pode haver uma oportunidade no sofrimento, pode haver muito crescimento. Falando a respeito do sofrimento, como lidar com ele, eu gosto de trazer alguns aspectos que às vezes a gente esquece e vale muito a pena a gente lembrar. O sofrimento, ele é de quem sofre. Às vezes a gente tem mania ou, enfim, de olhar para o sofrimento da outra pessoa e falar, imagina, mas você está sofrendo por causa disso, que bobeira, né? Para uma criança de 5 anos, o sofrimento pode ser aquele momento que a mãe chama ela para entrar para dentro, tomar banho e despedir da brincadeira dos amigos. Isso pode configurar um sofrimento. Vamos pensar numa adolescente que vai se encontrar ali com o seu primeiro amor e tal. Uma espinha no rosto pode representar para aquela menina um sofrimento. E é claro que sofrimentos muito maiores. Mas o que eu quero dizer com isso? O sofrimento, ele é subjetivo, ele é de quem sofre. E só ele pode dizer o quanto dói. Então, como que a gente faz para lidar com isso? Acho que algo muito importante no nosso dia a dia é ouvir com empatia, ouvir com carinho, né? Respeitando a dor dessa pessoa. Nenhum sofrimento dura para sempre, né? E a gente precisa olhar para ele quando ele acontece, mas a gente também precisa deixar que ele passe, porque acho que você já viu, já conheceu de repente aquela pessoa que parece que agarra o sofrimento e fala assim, olha, não te deixo, não te largo, né? O sofrimento, ele tem um papel que eu acredito que quando a gente olha para ele, para aquilo que ele quer trazer, ele tem um papel importante, sim, de trazer amadurecimento, de trazer crescimento, de trazer aprendizagem. Depois que isso passou, deixa ele embora, né? Deixa ele embora e vamos crescer. E isso não significa que vai ser com um sopro, num vento, em que esse sofrimento vai desfazer apenas por dar tempo ao tempo. É preciso ter esse olhar consciente. Esse sofrimento existe, eu não nego, ele me machucou, isso é profundo, isso é traumático, mas eu não vou me deixar presa a ele. Eu vou em busca do que estiver disponível, as ferramentas que eu encontrar pelo caminho, os profissionais que eu encontrar que possam me ajudar, leitura, terapia, o que for e estiver ao meu alcance, dentro das minhas crenças, dos meus valores, daquilo que não conflita com os meus princípios, eu vou me utilizar disso. Mas o que a Ana diz e que é o que eu acredito também, é que muitas vezes nós nos apegamos tanto ao sofrimento que quase já não saberíamos viver sem ele. Nós falaríamos sobre o quê? O que eu vou dizer se eu não falar do meu sofrimento? Exatamente. O que vai me restar? Não existe isso, assim, Claro. Parece que o sofrimento me define. É dele que eu falo, é sobre ele que eu existo, é ele quem me carrega, em lugar de eu ter autonomia sobre a vida, para então traçar um caminho diferente, apesar do sofrimento ou mesmo com o sofrimento. Bom, então vamos lá. Você propõe nesse processo do crescimento autoconhecimento, que partimos aqui desse entender sobre sofrimento, maturidade, mas você diz assim, olha, como instrumentos para que a gente cresça emocionalmente, você propõe aqui autoconhecimento. Quer falar já sobre? Sim, quero. E a gente trouxe até umas ferramentas aqui para o pessoal que está em casa, né? Para a gente colocar em prática. Darleide, o autoconhecimento, ele é muito importante, porque através dele você direciona as suas escolhas, você vai em busca dos seus objetivos, das suas metas. Então eu preciso me conhecer. Eu preciso saber me conhecer e saber de uma maneira realista, menos ilusória, né? Quais são as minhas qualidades, quais são os meus dons, os meus talentos, as minhas potencialidades. Também existem aquelas fraquezas, né? Aqueles aspectos que a gente precisa melhorar, mas isso é extremamente importante a gente conhecer e saber que ainda que você tenha fraquezas, coisas que você ainda precisa desenvolver, isso não anula o que você tem de bom, isso não anula aquilo que você já conquistou. Eu trouxe aqui para o pessoal que está em casa e olha, depois a produção, não sei se você já combinou com eles, mas depois ela vai até disponibilizar no nosso programa lá quando aparecer no YouTube. Deixa eu explicar então para o pessoal. Vamos fazer assim.
Isso aqui está num arquivo e quando nós postarmos este programa lá no nosso canal do YouTube, e eu convido você para se inscrever no nosso canal do YouTube, que é o Consultório de Família.nt. Aliás, não tem .nt, né? Consultório NT. Você vai se inscrever para acompanhar que sempre que nós fazemos o programa aqui na TV, nós vamos disponibilizar 2, 3 dias depois lá no nosso canal e você pode rever, pode compartilhar, pode estudar o tema. E nós colocaremos ali o arquivo que está proposto aqui sobre ferramentas do autoconhecimento, para autoconhecimento. Nós vamos disponibilizar o link para você clicar, então abrir e ter esse material aí em suas mãos. Portanto, vai ser para quem se inscreve, para quem acompanha a gente lá no nosso canal no YouTube, tá bom assim? Ferramentas para autoconhecimento. Isso, de repente tem alguém que está em casa ouvindo a gente, ouvindo essa nossa conversa e se perguntando, tá, eu quero me conhecer, mas por onde eu começo, né? Então aqui eu trouxe algumas ferramentas simples, mas que podem nortear esse processo de autoconhecimento. Algumas perguntas, né, norteadoras que a gente pode se fazer. Então, quais são as minhas habilidades? Quais são os meus talentos? Quais são as minhas características mais marcantes? E tem um exercício que também é muito legal, Darleide, que você pode convidar 3 pessoas da sua confiança para poder perguntar para essa pessoa, para te dar um feedback, né? Do seu jeito, de como que você é. Será que tem alguma coisa que você pode melhorar? Será que tem alguma coisa que você pode mudar de repente, né? Então, escolha 3 pessoas da sua confiança que realmente te conhecem e esteja aberto, né? Porque nem sempre a gente vai receber só coisas boas, né? Então, esteja aberto para fazer esse exercício como um exercício de aprendizado mesmo para se conhecer. Então, a proposta é fazer perguntas e ir em busca das respostas. Exatamente. Porque muitas vezes a gente vai encontrar pessoas que dirão assim, eu nem sei o que eu quero. Eu nem sei quem eu sou. Eu já nem sei o que eu sinto, não sei o que eu penso, porque elas estão tão em sofrimento que elas precisam realmente parar e pensar assim, são perguntas bem feitas, bem elaboradas, que irão me fazer buscar respostas pontuais para elas. Então, aqui você propõe perguntas. Isso, perguntas norteadoras. E entre essas perguntas, né, há algumas do tipo, por que eu faço o que eu faço? Já parou para pensar? Sim. Por que eu faço o que eu faço? Para quem eu faço o que eu faço? Para que eu faço o que eu faço? Porque à medida que você encontrar essas respostas, você vai encontrar o seu sentido, você vai encontrar o seu objetivo, você vai encontrar a sua meta. E como a gente é muito chique, Darleide, eu até trouxe aqui uma ferramenta que é muito utilizada nas empresas, a gente chama de análise SWOT, mas quando a gente faz a tradução para o português, a gente pode chamar de FOFA. F de força, O de oportunidades, outro F de fraqueza e o A de ameaças. Então, a gente tem aqui esses quatro elementos para você escrever. Eu disse que ele é muito utilizado nas empresas, né? Para se avaliar um plano de negócios, aí o pessoal pode pensar, mas dá certo na vida pessoal? Também pode ser usada como uma ferramenta de autoconhecimento. E é interessante a gente perceber, né, que quando a gente fala de forças, de fraquezas, a gente está falando da gente. Quando a gente fala de oportunidades, de ameaça, aí entra a questão do externo, né? A gente faz uma análise externa. Como, por exemplo, que pode ser uma ameaça externa? Se a gente for pensar o desemprego, é uma ameaça? Mas, ao mesmo tempo, pode ser uma oportunidade? Pode. Pode. A gente teve exemplos, né, na pandemia de pessoas que perderam o emprego e montaram o seu próprio negócio. E isso depende, né, a maneira como você vai usar essas ferramentas, essas qualidades, essas características. Você pode fazer um cruzamento entre elas, né? De uma fraqueza pode surgir uma oportunidade. De uma habilidade também. Vamos pensar uma pessoa que de repente está assistindo a gente e tem um dom, um talento de cozinhar. Isso pode se tornar um negócio, né? Então, por isso que é importante, Darleide, a gente se conhecer as nossas características e, inclusive, através disso, eu gosto de usar uma expressão, saber quais brigas a gente pode entrar, mas brigas no bom sentido, assim, né? Quais brigas a gente pode comprar. Aquilo que a gente pode se aventurar e não, né? Porque às vezes a gente, de repente, tem um talento, algo tão legal, e aí, não faz nada com aquilo? E uma coisa que eu gosto muito de pensar, e tá aqui também nas ferramentas para o pessoal aí de casa,
já tem algumas perguntas para o próximo ano. Né? Quais são os seus projetos para os próximos 12 meses? O que você precisa fazer para alcançar esses projetos? E uma coisa que eu deixei por último, mas não menos importante, o que você pode fazer, como você pode fazer para usar essas habilidades que você tem em favor do próximo, em favor da sociedade que você vive, em favor do mundo que está ali ao seu redor, né? Às vezes a gente acha que a gente precisa fazer grandes coisas, mas com pequenas atitudes, mas atitudes assertivas, atitudes corretas, a gente pode mudar muito o mundo que está ao nosso redor, o nosso pequeno mundo, e aí se estendendo para o mundo de uma maneira geral, né? Muito bom. Deixa eu mostrar aqui para o pessoal que é uma simplicidade, é de uma simplicidade que você aí, hoje, terminando o programa, já pode fazer, ou enquanto nós estamos conversando, já pode ir elaborando. Veja bem, você vai identificar quais são as suas fortalezas. Descreva. É simples. Descreva, pense sobre você e as suas forças. Você vai pensar sobre o que podem ser oportunidades a partir das suas características, do que você identificou também como fraqueza. Todos nós temos fraquezas. Não se iluda com essa história de mulher maravilha, de homem superpoderoso, em que nós só temos fortalezas. Nós temos fortalezas, mas nós também temos as nossas fraquezas e a gente precisa aceitar isso. Somos humanos. Como elas podem trabalhar a seu favor e abrir oportunidades? Ou como você, diante das ameaças, do desemprego, como a Ana falou, você poderia reagir? Quais são seus planos, suas ideias? Escreva, elabore, converse com você mesma, sabe? Marque o encontro com você mesma, marque o encontro com você mesmo. Mesmo se você estiver muito perturbado, sabe esperar aquela hora mais calma do dia? Todo mundo vai dormir, você fica mais tranquilo pela madrugada, você levanta mais cedo, vai então pensar, vai orar, vai pedir a Deus, Senhor, Espírito Santo, me mostra quais são as minhas forças, quais são as minhas fraquezas, eu quero ser honesta, eu quero ser honesto para fazer descobertas importantes a respeito de quem o Senhor propõe para que eu seja. E você também, como a Ana já descreveu para a gente, ela escolheu aqui deixar já para você algumas propostas, né? Escreva sobre os seus sonhos, seus projetos para o próximo ano, o que você gostaria de realizar, o que é necessário para conseguir alcançar isso que é o ideal. Ainda mais, como você pode utilizar suas habilidades e seu trabalho para ajudar as pessoas que estão ao seu redor. Portanto, o que ela está falando nem é algo assim para ser subjetivo, é para ser alguma coisa que você deve escrever, pensar. Usa o lápis com borracha, se apaga, escreve de novo, né, Ana? Isso. Escreve de novo. Mas isso aqui é um carinho que a Ana teve, o carinho dobrado de parar e aqui trazer para a gente, para disponibilizar depois lá no canal, no link que nós vamos deixar para você clicar, abrir, mas você já pode ir escrevendo na sua cadernetinha, no seu caderno de escrever as suas memórias, enfim, tá bom? Então presta atenção que nós estamos propondo para você ferramentas de como crescer, porque segundo a Ana e o seu novo livro, é preciso crescer. Que mais, Ana? Qual é a próxima ferramenta para o crescimento? Relacionamentos, Darleide. Ok. Relacionamentos, e eu gosto muito de falar sobre esse assunto e aqui no consultório também, né? Você sempre traz isso. Darleide, aquele velho ditado popular, diga-me com quem tu andas e eu te direi quem és. Acho que todo mundo já deve ter ouvido esse ditado, Certeza. né? E tem muita sabedoria nisso. E tem um neurocientista, Moran Surf, ele é um neurocientista americano, ele se propôs a estudar isso e trazer para a gente, através desses estudos, um resultado que a gente já sabia, que a filosofia já trazia e que até nossa mãe sabia, né? Porque mãe tem uma sabedoria única, né? E ele diz a assim... história do você não é todo mundo, por exemplo, Isso. né? E com quem que você está andando? Quem são seus amigos? Vai andar com maloqueiro? Já ouviu as mães falarem isso? Tá ali, ó, o neurocientista só vem confirmar. Isso mesmo. E ele diz que nós somos o resultado das 5 pessoas com quem a gente mais se relaciona. Não tem jeito, e eu gosto muito de falar sobre isso. Nós temos o poder de influenciar as outras pessoas e nós também somos influenciados por ela. Nesses estudos que o Moran Surf fez, ele também... A gente não vai se aprofundar tanto assim nesse assunto, mas é interessante a gente saber que os cérebros se comunicam de uma maneira que a gente, às vezes, não percebe, né? Então, por isso que é muito sério as atividades que você faz, muito sério os relacionamentos que você
desenvolve. Eu quero até usar a frase exatamente que ele fala, porque eu acho que é importante, ó. As pessoas mais próximas a você têm um impacto na maneira como você se relaciona com uma realidade maior. Se você escolhe um companheiro ruim, isso é o neurocientista falando, hein? Se você escolhe um companheiro ruim e passa 10 anos com ele, essa decisão vai ter um impacto significativo na sua personalidade e na sua vida. E às vezes, Darleide, eu percebo que as pessoas têm negligenciado os relacionamentos. Né? A qualidade deles, né? A qualidade desses relacionamentos, exatamente. E acho que a gente precisa pensar muito sobre isso, né? E voltamos de novo naquele ditado, diga-me com quem tu andas e eu te direi quem és. E aí encontrei uma variação desse ditado. Diga-me com quem tu andas e eu te direi aonde poderás chegar. Eu achei fantástico isso, né? Cerque-se de pessoas boas, no sentido assim, de pessoas que tenham sonho, cerque-se de pessoas que tenham metas, que tenham planos, de pessoas que te colocam para cima, que te fazem crescer e seja você também essa pessoa, porque eu acho que isso é muito importante também, né? Sim. Ser uma influência positiva. É tão gostoso quando de repente você tem uma pessoa que te indica um amigo, que te ajuda a fazer alguma coisa, que te indica um livro legal e esse livro te traz reflexões que te fazem crescer. Então é muito bacana isso, a gente precisa se cercar dessas pessoas. Eu diria, Ana, que nem é só bacana, é assim necessário, fundamental e urgente, né? É. Porque, e eu também quero acrescentar aqui, Ana, não sei se você concorda comigo, essas influências e esses relacionamentos não devem ficar somente no lugar da proximidade, né? Dos meus amigos pessoais, das minhas relações pessoais. Eu diria que também a gente pode incluir aí naquilo que me influencia ou entre as pessoas que me influenciam, até mesmo os que são virtuais. Né? Quem é que eu assisto? Quem é que eu escuto? Quem são as pessoas que eu sigo nas minhas redes sociais? Quais são os conteúdos com os quais eu me relaciono? Porque isso vai fazer você crescer ou simplesmente passar o tempo e não aproveitar enquanto aprendizado, ou até mesmo ser mal influenciado. Tem pessoas que seguem outras que, gente, não valeria a pena para o seu quadro emocional. Então, hoje eu pensava assim, Ana, por exemplo, eu pensava, vou dizer ainda, acho que vou dizer agora, mas nem tinha planejado que fosse agora. Assim, por exemplo, está com problema no casamento? Não vai se relacionar com mulheres já divorciadas, não vai se divorciar com mulheres ou homens que estejam com casamento aos pedaços, porque é alguém frustrado, alguém em processo de adoecimento, de sofrimento, que ela mal está conseguindo viver a sua realidade. Como que ela vai te ajudar? Então, vocês vão se unir, vocês vão falar mal, vocês vão desgastar, e vão chorar, e vão reclamar, etc. Parece grupo de apoio, mas você quer sanar a sua ferida, não se junta exatamente aos feridos, mas escuta quem pode te trazer remédio, escuta quem pode te trazer soluções, escuta quem pode te ajudar, se envolve, pede ajuda com quem tem naquele momento sanidade, condições, força, energia, sabedoria, conhecimento para te levantar. Porque senão fica lá um monte de ferido. Ah, eu tô ferido também. Ah, meu marido não é legal, meu marido também não. Ah, eu me divorciei. Divorcia tu também, mulher. Divorcia, se livra desse traste. Ei, tem certeza? Tem sabedoria ali ou tem dor? Então pensa nisso, nas pessoas com quem você se envolve. Vamos aqui a alguns comentários, Ana? Vamos. A Lau diz assim, boa noite. Deus abençoe a você, obrigada pela sintonia. Quando a pessoa não consegue agir no sentido de tomar decisões para que esse processo de mudança possa prosseguir, o que fazer? Quando a pessoa não consegue agir, ela sabe, mas ela não consegue agir. A pessoa não consegue romper do lugar onde ela está. E ela diz, help. Olha, Darleide, eu diria... Qual que é o nome dessa nossa ouvinte? Lau. A Lau. Eu diria para a Lau que a gente precisa começar a pensar em questões médicas, inclusive, porque às vezes a gente está tão adoecido que a gente realmente não tem forças para mudar, né? Então vamos pensar numa pessoa que de repente está passando por um quadro de ansiedade, de depressão muito grande. Então essa pessoa realmente até sabe o que ela precisa fazer, mas ela não tem forças. Então a gente precisa pensar que é algo multifatorial.
né? Então, vá ao médico, vê se está tudo certinho, faça alguns exames. É interessante que alguns sintomas, por exemplo, de depressão, eles podem se confundir, por exemplo, quando a pessoa está desnutrida, né? Aquele desânimo, às vezes está faltando vitamina para essa pessoa. Então, por isso que a gente precisa olhar para essa saúde, para esse bem-estar de uma maneira global, né? Então, eu recomendaria isso, procurar um médico, saber se está tudo certinho nessas questões. Estando tudo ok, então vamos partir para um outro lado. Qual é a dificuldade de mudar? E eu quero até aproveitar algo que você falou antes, né, em relação ao sofrimento. Se eu mudar, o que pode acontecer? Porque, às vezes, esse lugar está confortavelmente desconfortável, mas está confortável. Parece Entendeu? Contraditório, mas é isso, Sim. né? Esse desconforto cabe em mim e eu uso desse sofrimento, mesmo que inconsciente, não estou falando de planejado, mas ele está me trazendo algum benefício. Às vezes a dó das pessoas, a piedade das pessoas, não é por aí, né? Sim, claro, exatamente. A gente chama de ganhos secundários, né? Às vezes essa pessoa está tendo ganhos em se manter nessa situação. Então a gente precisa pensar, né? Existe um medo por trás dessa mudança? Às vezes pode haver um medo, né? Então a gente precisa pensar, e se ela tiver a oportunidade de ter um acompanhamento de um profissional, excelente, né? Maravilhoso, porque vai poder orientar ela nesse processo aí. Muito bem. Sabe quando a gente está assim com febre, com sintomas de gripe, por exemplo, que a gente fica com o corpo mole, como a gente fala, sem energia, e a gente não consegue muita coisa, porque realmente o nosso corpo está debilitado em função de um vírus que nos acometeu, que nos trouxe naquele momento aquele estado. E aí você vai precisar de alguém que lhe ajude. A gente precisa de pessoas que nos deem suporte quando a gente não consegue. Mas passou a febre, a gente levanta, vai lá, faz o próprio chá, faz algum movimento, toma um banho. Então tem a hora que alguém te ajuda para você melhorar. É a hora que você vai tomar um remédio, vai ao psiquiatra. E aí, enfim, o que seja, ao psicólogo. Mas quando você começa a ganhar forças, ganhar tônus, aí você vai lá e faz o que agora você, a pouca energia vai crescendo e você vai reagindo melhor à vida. O que não pode é simplesmente esperar pelos outros e morrer no mesmo lugar. Ah, eu não posso, eu não consigo. Ah, meu Deus, eu não sei. Porque é preciso que haja um momento de você reagir. Mas esse primeiro momento que você diz, eu estou fraca, precisa de ajuda. E alguém vai precisar te ajudar. Isso que você está falando é extremamente importante. Ah, então que bom. Segura aí pra gente comentar logo depois do intervalo. Tá bom, então. Adoro quando falamos coisas importantes. Até já. Você está assistindo Consultório de Família. Aqui no Entre Família você pode se sentir em casa. Este programa é feito para você, mas também é feito com você. A gente faz a nossa parte porque você faz a sua. E é graças aos recursos financeiros arrecadados pelo projeto Anjos da Esperança que este programa acontece todos os dias, ao vivo, nesse clima de família. E você pode participar desse projeto e assim desse trabalho que transforma tantas vidas. Ligue 0 Operadora 12 21 27 30 30 ou acesse anjosdaesperanca.com. Ou você pode mandar uma mensagem para o WhatsApp 12 98176 6630. Sou Anjo. Sou o Novo Tempo. O que você sabe sobre o Espírito Santo? Sabia que ele participou da criação, inspirou os apóstolos e profetas a escreverem a palavra de Deus e terá um papel fundamental nos últimos dias para o cumprimento do plano da redenção? Peça gratuitamente o estudo Espírito Santo pelo WhatsApp ou no site biblia.com.br e conheça profundamente esse assunto. Olá, eu sou a doutora Maria Hipotenusa Pitágoras. Eu gosto de física, astronomia e matemática. E tenho várias descobertas super legais para dividir com você. A gente se encontra no Supernova.
dia. O sol se levantou na sua companhia. Sinto mais o amor. Um dia de uma longa história que me conquistou. Um novo tempo nasce com o tempo que passou. Canal da Esperança. Aqui é o consultório de família, mas na Novo Tempo também temos o programa Entre Família, o programa que vai ao ar de segunda a sexta, a partir das 2h30 da tarde. E nesta semana, o Entre Família, que é apresentado pelo Cris Magalhães e pela Carol Félix, com uma produção toda de todos os dias entregar para você conteúdo sobre família, relacionamento, essa linguagem que nós temos aqui com você também, mas é um programa da tarde, cheio de quadros, enfim, muito legal e que tem sido uma linda ferramenta para ajudar as famílias e tem proposto nesta semana, agora, já começou na última segunda-feira, todos os dias com uma série que foi feita assim. Antes, um VT que foi gravado sobre casos específicos que ocorrem nas famílias. Depois disso, um terapeuta, meu amigo Edemar Lamarques, que é doutor em aconselhamento, tem feito ali as pontuações necessárias a partir do tema proposto para o dia. Tem sido, assim, muito legal e eu quero reforçar o convite para você que já está acompanhando e outros que ainda talvez não, que acompanhe o Entre Família às 2h30 da tarde, durante essa semana com essa proposta toda especial. Para você entender melhor o que eu estou dizendo, que é exatamente o que está acontecendo à tarde, acompanha comigo o VT para você entender as cenas, todo o material que foi gravado para antecipar os conselhos, as orientações do especialista Edemar Lamarques. Acompanha comigo. 5 histórias. Escrevi para vocês porque preciso muito de ajuda. Sou casada há 14 anos e sei que meu esposo sempre me traiu. Unidas por um único desejo: cura emocional. 5 famílias vivendo o desespero de um beco sem saída decidiram abrir a intimidade e gritar por socorro. Tudo começou quando eu tinha 7 anos e sofri meu primeiro abuso. Nunca falei sobre esse assunto com ninguém até agora. Gostaria de ouvir algo que realmente possa me ajudar. Temos uma filha juntos. Não quero perder minha família. Mas e se ela já estiver perdida? Você é louca! Louca! Você é louca! Você é sua louca! Você vai ver! Que há esperança de restauração e você também pode alcançá-la. Não perca a semana especial SOS Família no programa Entre Família, de 29 de novembro a 3 de dezembro, 2h30 da tarde. Uma dessas histórias pode ser a sua. Então já está no ar o SOS Família, no Entre Família,
todas as tardes aqui na sua Novo Tempo. E os programas completos também você poderá encontrar no ntplay.com, NTplay, e também no nosso canal no YouTube, o canal da Novo Tempo lá no YouTube, ok? Combinado assim? Fica o convite para você acompanhar esse belíssimo trabalho. E vamos continuar aqui no nosso consultório, hoje com a nossa convidada, que é psicóloga e escritora. Já mostrei a você como está lindo o novo livro, que tem como proposta dizer que é preciso crescer. E ela está nos ajudando a pensar, então, quais são os passos que nós precisamos dar nesse crescimento. Já falamos de maturidade, de autoconhecimento, da necessidade de cuidarmos melhor dos relacionamentos. E agora a gente continua com ela, Ana Flávia. De onde nós paramos? Você queria dizer alguma coisa, mas eu tive que ir para o intervalo. Sim, eu queria falar sobre autorresponsabilidade, né? Ouvindo enquanto você falava, em outras palavras, é isso. É claro que as pessoas podem nos ajudar, é claro que a gente precisa recorrer, sim, a essas pessoas, mas a gente também precisa entender, Darleide, que existe uma parte do caminho que somos nós que precisamos trilhar e que ninguém pode fazer essa parte que é nossa. Né? As pessoas podem estar do nosso lado, as pessoas podem acompanhar, mas existe uma parte que é sua, exclusivamente sua, que é minha, exclusivamente minha e que faz parte do nosso processo individual de crescimento, né? Então a gente precisa, às vezes acontece, né? Alguns exemplos. Ah, tô tomando um remédio, ok, não precisa fazer mais nada. Precisa sim, precisa se alimentar, precisa fazer uma atividade física, precisa ir para terapia. Crescimento é movimento, é ação. Não dá para você crescer parado, entregue à inércia, né? Então a gente precisa pensar bastante nisso e, sobretudo, a gente precisa agir para que a gente possa crescer. É isso. Eu estava aqui até pensando naquele teórico e também psicólogo, médico, enfim, que desenvolveu a logoterapia. E que esteve em campo de concentração. Seu pai foi morto, sua esposa, enfim, foi um desastre na vida dele, como para muitos outros que foram colocados em campos de concentração pelos nazistas. Mas justamente aquele homem que conseguiu sobreviver, ele vai falar de resiliência, vai falar de autorresponsabilidade, vai falar de como somos nós quem precisamos, mesmo num campo de concentração, decidir que até o último momento eu vou viver. E eu vou escolher olhar para fora da janela e ver se eu encontro um raio de sol que me faça ter esperança, porque tem um dia lá fora ainda acontecendo e pode ser que antes que o sol se esconda, eu seja livre. Então, mesmo alguém num campo de concentração sobreviver dali e sair com uma proposta de se refazer, é dizer assim, tem uma parte que é minha. É verdade, tem uma parte que é minha. E, Darleide, aproveitando isso que você está falando, você está dizendo sobre o Viktor Frankl, né? E ele escreveu um livro muito conhecido que é Em Busca de Sentido. Exato. O quanto o sentido faz toda a diferença. Tem uma frase que eu gosto bastante que diz assim, mundo sentido muda sentidos. Mundo sentido de sentimento, emoção, muda sentidos de direção. E aproveitando isso que você falou, eu só queria recordar, porque tem uma outra psicóloga, inclusive eu menciono essa história que eu vou dizer aí no livro, a Edith Eger. Ela, inclusive, trocou cartas, conhecimentos com o Viktor Frankl e ela esteve num campo de concentração. Hoje ela ainda é viva, é uma psicóloga que trabalha com estresse pós-traumático. E ela conta no livro dela, A Bailarina de Auschwitz, ela conta a história de uma amiga. Na época, elas tinham 17 anos e ela olhava para essa menina e ela falava, gente, ela tá tão debilitada, eu não consigo entender como é que ela consegue acordar no dia seguinte, né? Numa conversa que elas estavam lá no campo de concentração, essa amiga disse assim para ela, olha, fiquei sabendo que nós seremos liberadas no Natal. E aí, passaram-se os dias, o Natal chegou e elas não foram liberadas e no dia seguinte, essa menina morreu. Por que eu tô trazendo essa história? Esperança. Darleide, se você quer crescer, se você quer enfrentar o sofrimento de uma maneira mais positiva, de uma maneira melhor, se a gente pode dizer assim, nós precisamos manter viva a esperança, né? A história do Viktor é maravilhosa, e inclusive é incrível, é fantástico.
E é isso que ele traz também, né? Você precisa olhar além desse sofrimento, você precisa extrapolar esse campo de concentração. E às vezes a gente pode estar falando para alguém que está em casa, a Segunda Guerra já acabou, mas às vezes existe uma guerra aqui dentro e você está preso, né? Nessa guerra, você está preso nessa situação. E a gente precisa olhar além, olhar para fora, né? Porque é lá fora que a gente pode encontrar essa solução. Muito bom. Boa noite, excelente assunto sobre crescimento pessoal. O autoconhecimento contribui positivamente para as nossas relações interpessoais. Quero pontuar aqui que o autoconhecimento, ele vai propor a você algumas situações dolorosas, quando talvez você precise se dar conta de que tem questões suas que realmente é como os críticos falam, é como as pessoas apontaram. Isso aqui você não vai bem, isso aqui, e pode confrontar você. Ou vai levar você a ter que lidar com histórias dolorosas das quais você tem fugido, negado, mas elas estão lá, talvez você precise encarar. Então, quando a gente fala de conhecimento, não é só o questionário e aquelas perguntas que nós propusemos ali, que a Flávia preparou para você pensar. Aquilo ali é um pontapé inicial. Mas em terapia, numa busca mais consistente sobre a sua verdadeira essência, se faz um mergulho nisso para que haja verdadeiramente um autoconhecimento de maneira que não seja superficial, mais profundo, como eu disse agora. Aninha, o que mais você propõe aqui no livro É Preciso Crescer? Você já falou de maturidade, autoconhecimento, relacionamentos E agora mudanças. As mudanças são muito importantes, mas elas geram um frio na barriga, elas geram medo, elas geram uma insegurança, porque a gente está diante daquilo que ainda não é conhecido, né? Mas é tão interessante quando a gente enfrenta, quando a gente encara essas mudanças de uma maneira positiva, porque a gente aprende, porque às vezes a gente se coloca numa situação que a gente não está acostumado e a gente enxerga uma faceta da nossa própria personalidade que antes a gente não via, que antes a gente não conhecia. É porque às vezes a gente está fazendo sempre ali as mesmas coisas, estamos com as mesmas pessoas, nos mesmos lugares, e as mudanças, elas são importantes, né? E para a gente mudar, a gente precisa olhar para isso, né? Pensando que a mudança, ela pode trazer muitas coisas positivas, né? As mudanças... De que tipo de mudança você está falando? Mudanças impostas ou mudanças que eu mesma trabalho para criá-las, para promovê-las? Olha, às vezes a gente se depara com algumas mudanças que são impostas, né? Vamos pensar numa transferência de emprego. Às vezes eu nem queria estar muito bem onde estou, mas às vezes acaba acontecendo. Isso não é ruim, né? Acho que se a gente tiver de coração aberto, eu já falei isso antes, né? Se a gente tiver de coração aberto, a gente pode aprender, a gente pode evoluir muito nisso. Mas também, como sempre, né, trazendo uma coisa importante aqui pra gente, você falou, Darleide, é importante que as mudanças façam sentido pra gente e precisa vir de dentro do nosso coração, né? Não faz muito tempo eu estava com um paciente que queria perder peso, jovenzinho, adolescente, e eu perguntei pra ele, por que você quer perder peso? É pra ficar mais bonito? É pra ter mais saúde? Pra quem? É para você mesmo ou é porque as outras pessoas estão falando? Precisa vir de dentro e precisa fazer sentido. Porque às vezes eu posso dizer, né, propor uma mudança para você que para você não faz sentido, né? Então precisa vir de dentro, sim. Muito bem. Nós estamos conversando aqui com a Ana Flávia, que é psicóloga, está lançando o seu segundo livro e ela também é palestrante e tem um trabalho como palestrante, eu digo, mas também tem uma coisa que ela faz que é muito legal, ela canta, né? Tô aqui te ouvindo e pensando, ela tem tantos dons, tantos talentos, e eu recebi agora há pouco uma mensagem, Ana, de uma moça que vai dizer assim pra gente, olha, Darleide, você falou agora há pouco que tem pessoas que não sabem o que pensar, o que quer às vezes, me sinto assim mesmo, sou evangélica e às vezes me pergunto qual seria o meu dom e por aí vai. Ela faz perguntas e ela não consegue chegar às respostas. Aí eu tô aqui te ouvindo e você é profissional, é psicóloga, é escritora, palestrante, trabalha com saúde pública, tem uma formação excelente, tem pós-graduação em saúde pública, enfim, tem um currículo muito bom e tão jovem. Mas já com uma experiência larga porque já se dedica ao trabalho há um bom tempo. E para outras pessoas é tão difícil ter esse encontro com a profissão, né? Se ver nos relacionamentos saudáveis ou até mesmo identificar um dom, uma qualidade.
Como é que você auxilia essas pessoas a se encontrarem nesse sentido, respondendo a questão dela? Muito simples. Às vezes a gente imagina simples? que é uma coisa estrondosa, né? Mas assim, o que você faz bem? Eu perguntaria para essa pessoa, o que você faz bem? É uma comida, é costurar alguma roupa, é escrever, fazer desenhar, bordados. O que você faz bem? Isso pode ser um ponto de partida. Inclusive, Darleide, tem um livro e um autor cristão que eu gosto muito, que é o Rick Warren. Ele escreveu Uma Vida com Propósitos. Esse livro é fantástico, assim, e tem experiências incríveis através desse livro. Ele traz essa questão, né? Comece por aquilo que você é bom, comece por aquilo que você faz bem. Claro que você pode desenvolver as outras coisas, né? Mas comece por isso. É um caminho. E enquanto você falava, você também disse a respeito dessa pessoa aí que não sabe o que quer. E às vezes eu digo assim, ok, você ainda não sabe o que quer. Então, e o que você não quer? Porque às vezes a gente pode começar disso. Tá, eu não sei para onde eu quero ir, mas eu já sei que não quero ir para um lugar frio, eu já sei que não quero mudar de cidade, eu já sei que não quero um emprego onde eu tenha... De repente a gente está falando para uma pessoa que é tímida, então eu já sei que eu não quero um emprego que eu tenha que falar com as pessoas, né? Então, se você ainda não sabe o que quer, comece a pensar o que você não quer e a partir disso você pode construir uma outra lista, né? Um outro pensamento aí. Muito bom. Eu também sou favorável a essa técnica, né? O que você não quer? Se você não sabe pelo menos isso, ai, vamos dar um jeito nessa história aí, né? Porque identificar o que não gosta, pelo menos. Que mais? Olha, bom, eu anotei algumas coisas aqui, uma coisa que eu acho muito importante, Darleide. No final, né, de tudo isso, assim, todas essas perguntas, todas essas reflexões, eu vejo que elas levam a um propósito, né? A gente precisa ter um propósito, a gente também falou em outras palavras, né, em sentido, precisa fazer sentido, né? E quando a gente fala em propósito, por que eu faço? A gente também já falou isso, né? Por que eu faço o que eu faço? Para quem eu faço o que eu faço, né? Para que serve tudo isso? Às vezes eu interajo na internet, né? Vejo algumas coisas e tem algumas coisas engraçadas, né? E numa dessas eu me deparei com algo que dizia assim, a vida não pode ser só trabalhar e pagar boletos. Tem que ter algo a mais do que isso, né? Tem que ter um propósito maior. E vale muito a pena a gente ir em busca desse propósito, a gente fazer essa jornada. Às vezes eu também costumo dizer, né, que esse autoconhecimento, esse processo de amadurecimento, de crescimento, é como se fosse, é uma jornada mesmo, né? Como se você pegasse ali algumas coisas na sua bagagem e saísse por uma estrada que você nem sempre vai conseguir mensurar o que você vai encontrar lá na frente. Mas a gente precisa ir, a gente precisa seguir. Né? A gente precisa crescer, a gente precisa ir nessa direção. Porque eu costumo falar, né? Coloquei aí no livro, tudo que nasce em condições saudáveis cresce. Se não cresce, atrofia, morre, né? Então a gente quer ir em direção à vida, isso sim. Sabe que essa também é uma dificuldade para muita gente, né, Ana? Encontrar o propósito. E eu também tenho como premissa dizer que, entender que, assim, nós nunca vamos errar no propósito de ajudar pessoas. Sim. De erguer pessoas, de edificar alguém, de alimentar alguém, de cuidar de alguém. O propósito de uma mãe que seja se dedicar aos seus filhos, não é pregar o evangelho lá na África, não é distribuir cestas básicas, sabe, do outro lado. Não, pode ser neste momento o seu propósito como mãe é cuidar dos seus filhos pequenos. O seu propósito é se dedicar à sua família, ao seu casamento. O seu propósito é sair de casa todos os dias, trabalhar e dar o seu melhor para trazer o sustento para sua casa. Qual é o seu propósito? Então, sempre que alguém me diz que não sabe qual é o propósito, o que ela veio fazer na vida, diga, tá claro, deixa eu te mostrar. Jesus já declarou, a palavra já mostrou, as experiências científicas estão aí para comprovar. Todas as vezes que você, se não sabe o que fazer na vida enquanto propósito, pense o que eu posso fazer para ajudar alguém. E você vai ver que nisto se realizam muito de saúde emocional, de saúde mental, de saúde do corpo como um todo e de sua experiência com Deus. Então, tenha muito cuidado para você não se iludir com um tipo de propósito que é trabalhar, ganhar dinheiro, realizar e ser famoso, conhecido, porque é muito isso que está no topo da mente de muita gente, Ana. Concorda comigo? Sim, claro, Pode concordo. me contrariar também.
Por enquanto tá tudo certo, não vou te contrariar. Porque não faz sentido, Claro, assim, faz né, muito o que eu tô sentido. dizendo, porque eu vejo muita gente perdida que está se comparando com outras pessoas, está querendo fazer o que os outros fazem, está querendo ganhar o que os outros ganham, e elas não param para pensar, tá, mas o pouco que eu faço em benefício de alguém e eu sou abençoada com o retorno disso? Não é? Sim, claro. Me conte mais, porque nós estamos chegando ao final do nosso programa e eu quero saber o que mais você traz pra gente crescer. Só um pouquinho, você veio acompanhada de uma amiga que está ali do outro lado nos bastidores, nos visitar, que gosta do nosso programa. Obrigada por ter vindo, viu, linda? Assistente social, não é? Isso, Como é seu nome? Simone. Simone, obrigada pela visita. Olha, você tá aparecendo ali. Menina, tu é bonita. Dá tchau ali para aquela câmera, vai. Ali, Obrigada, meu amor, pela visita. Obrigada, equipe também, que foi rápido aí no gatilho para mostrar. Bom, voltando aqui, o que mais para a gente finalizando o programa? E é a maneira como eu finalizo o livro falando em destino. Destino querendo dizer no sentido, para onde você está indo, né? Quando a gente vai comprar uma passagem pela internet, está escrito lá, origem e destino. Para onde você está indo e para onde as suas atitudes estão te levando, vão te levar. Porque às vezes a gente acha, né, que o destino é uma coisa que vai cair em cima da gente, né? Como se fosse assim, estou destinado a, enfim, fazer tal coisa. Eu não acredito muito nessa questão de destino, mas eu acredito que nós somos predestinados a fazer o bem, a ajudar o próximo. Então, o que eu queria deixar para a gente ir finalizando é isso, é essa reflexão. Para onde as suas atitudes estão te levando? Né? Porque às vezes a gente quer ter sucesso, a gente quer crescer, a gente quer ser feliz, mas as nossas atitudes são totalmente contrárias a isso. Né? Às vezes a gente, ao invés de colaborar com as pessoas, a gente está prejudicando essas pessoas. Às vezes, ao invés de nos autoajudar também, né? A gente começa a alimentar pensamentos negativos, atitudes negativas que acabam que não deixam a gente sair do lugar, né? Então, se a gente parar para pensar, para onde que eu estou indo? Será que esse destino que eu vou encontrar ali é um lugar bom? É um lugar onde eu gostaria de estar? Né? Vale a pena pensar sobre isso. Vale muito a pena. E eu vou entregar agora mais uma ferramenta, mais suporte para você dar esse up na vida e tomar decisões acertadas. Não está conseguindo, como uma amiga nos escreveu agora há pouco, dizendo que não consegue, até sabe, pensa, mas não consegue dar o próximo passo? Estamos te auxiliando aqui com o tema de hoje e eu ainda tenho uma outra ferramenta, que é este curso que foi preparado pela neurocientista, que é psicóloga e neurocientista, PhD em neurociências, a doutora Rosana Alves. Ela preparou esse material que nós demos o nome a este curso de Sentimentos, a Ciência do Existir, com lições bem objetivas, muito ao ponto do que você precisa saber para cuidar melhor da sua saúde mental. Você vai encontrar aqui um material sobre ansiedade, sobre depressão, como essa doença como ela se manifesta e tem cura. Como é que faz? Conhece os tratamentos mais indicados? Vem conhecer aqui fazendo este curso. Sobre a ansiedade, listamos alguns fatores para você entender melhor como lidar com a ansiedade, que é uma pergunta muito comum, né, Ana? Como lidar com a ansiedade. Lá no Instagram da Ana já tinha gente perguntando a partir da proposta do programa de hoje. E será que Deus se importa com seus problemas? Será que conflita a sua fé com a sua vida prática? Pensar que se você tem depressão é porque talvez você não tenha fé, sabe essas coisas assim? A gente trata disso tudo aqui e muito mais. E mais, não é somente uma revista, um material escrito, bem trabalhado, bem bonito. Gente, é bonito mesmo. Deixa eu mostrar aqui, ó. Me deu até vontade de mostrar para vocês que é bem bonito, tá bem trabalhado esse material. Olha só. Aqui, ó. Não é uma coisa qualquer. Com cérebro, com as explicações, com os detalhes. Olha só, que bonito. É uma revista realmente de qualidade, tá bem? Mas não é somente a revista que você vai receber de casa, aí em casa de presente. Você ainda vai acompanhar as videoaulas. O curso inteiro está gravado e é disponibilizado para você, gravado pela doutora Rosana Alves. Entende? Então, a Novo Tempo preparou esse material para te entregar com muito carinho, para você não dizer assim, mas eu não sei quem me ajuda, por onde eu começo. Gente, tá aqui, entre em contato e pede, é grátis. O nosso telefone é o 12, o DDD 12 2127, perdão.
É isso mesmo, 21 27 31 21. 21 27 31 21 aparece aí no seu vídeo. Ou pode mandar uma mensagem pra gente no 98244 4449. 98244 4449. Manda uma mensagem dizendo: Darleide, manda pra mim a revista Sentimentos e nós vamos cuidar de você até que a revista chegue à sua casa, tá bom? E isso, Ana Flávia, feliz então de estar sendo usada mais uma vez por Deus para ajudar a tantas pessoas a repensarem a vida? Muito, muito feliz. Grata também, quero aproveitar e agradecer todo o carinho, todo o apoio que você tem me dado ao longo desses anos, né? Prazer. É sempre um prazer estar aqui com você, com o seu público. Eu também cresço muito nesses momentos, eu também aprendo muito. Então, deixo aqui o meu carinho, a minha admiração e a minha gratidão por isso. Obrigada. E os meus parabéns a você. O pessoal pode te encontrar na rede social, né? Você está no Instagram. Ana Flávia, escritora. Né? E o pessoal que quiser, a gente também está com o livro disponível, o livro digital, já está disponível na Amazon também, para quem quiser conhecer mais. Que lindo, parabéns, viu? Obrigada. Deus abençoe muito. Bom, pessoal, tá aqui mais uma oportunidade que nós todos tivemos de crescimento, de aprendizado, de a gente repensar o que eu posso fazer. Porque fácil não está, né, Ana? Mas uma coisa que eu sempre gosto de falar, Darleide, embora não seja fácil, é possível, né? E acho que é nisso que a gente tem que se apegar. É possível, transformações podem acontecer, uma vida mais plena, uma vida mais feliz, tá ali esperando. A gente precisa arregaçar as mangas, sabe? Deixar um pouco a preguiça de lado, a inércia de lado e ir em busca, né? Ir em direção. Porque às vezes a gente também tem a sensação de que um belo dia vai bater na minha porta, vai cair um pozinho em cima de mim e todos os problemas serão resolvidos. Não, é trabalho, é busca. Mas nesse trabalho e nessa busca também existe prazer, também existe alegria, né? Então vale a pena. Que bom que vale a pena. Que bom que a gente termina o programa assim, dando essa esperança, né? Que tentamos distribuir ao longo do programa. Você pode. Na semana passada, Ana, nós trouxemos aqui a história do Itamar, que é, assim, impactante. Você viu aquilo? De um menino que foi assim, sabe, de uma dificuldade na vida, de uma pobreza, de um sofrimento, mas um prodígio, né? Se é que pode dizer assim, mas olhando, ouvindo aquela história, faz a gente pensar, ei, eu posso não fazer tudo o que ele fez, eu posso não ter o mesmo caminho que ele trilhou, eu posso não alcançar ser quem ele alcançou, mas eu tenho a minha história, eu posso também fazer alguma coisa para que eu não tenha só lamento, para que eu não tenha só tristeza, para que eu não tenha só o que dizer da minha dor, do meu fracasso, do que me rejeitaram, do que eu não tenho, do que eu deixo de ter. Mas, ei, eu posso fazer alguma coisa que possa significar um próximo capítulo da minha história e que eu possa escrever cada capítulo com suor, com muito trabalho, com muita dedicação, com muita vontade de acertar. Eu posso dizer aqui algo de você, assim, muito rapidinho, ela nem sabe, mas assim, a Ana tem a sua família noutra cidade, ela fez concurso e ela escolheu que iria para qualquer lugar onde ela fosse chamada e ela passou em mais de um concurso, porque é boa, mas ela escolheu assim, eu vou para a cidade onde está Novo Tempo, lá eu posso fazer amigos, eu posso servir pessoas, eu posso ajudá-los, eu posso estar mais presente. E ela veio, ela está longe da família, mas ela está buscando cada dia mais crescer, aprimorar, escrevendo, servindo. Você pode dizer, não, mas a vida dela é de boas. De boas é muito trabalho e muita dedicação. Deus te abençoe. Amém. E a você que entende isso, tudo que vier às tuas mãos, faze conforme as tuas forças. Não é com as forças da vizinha, não é com as forças do outro, com as tuas forças. Que Deus te abençoe. Obrigada pela companhia. A gente se encontra aqui na semana que vem em mais um consultório. Meu abraço, meu carinho, minha gratidão por você ficar aqui com a gente sempre. Beijo, até lá. A seguir, Fé para Hoje. Esse programa chega até você por meio de Anjos da Esperança. Seja um instrumento de